Agora sim. Tudo bem? Tudo bom, Hélio, como é que tá? Só correria, né? Só correria. É uma loucura o que nós estamos fazendo. Quando entrei na quarentena, eu jurava que ia ser assim, eu vou ler os livros que eu não tenho tempo de ler, e desde então eu não paro de trabalhar. Eu estou mentorando 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais na aprendizagem remota. Eu estou ficando louca. 2 webinários semanais com outros países para ver o que eles estão fazendo no retorno às aulas e outros para o que estão fazendo na resposta educacional, né, na aprendizagem em casa. Você tá sempre sediado em casa, né? Você sempre fica aí. Sempre, porque, né, eu e você somos grupo de risco, né? Depois de 60, a gente é grupo de risco. Então, E aí você se adaptou bem a essa nova modalidade? Eu me adaptei. Olha, eu vou dizer assim, eu sei que não é para sempre. Talvez se eu achasse que era para sempre, eu não me adaptaria tão bem. Mas eu estou trabalhando bastante e estou me adaptando, estou aprendendo a usar essas ferramentas tecnológicas todas. Mas vamos combinar um pouquinho o jogo? Então é o seguinte, olha, eu vou já deixar aqui para você poder compartilhar a apresentação, né? Então acho que a ideia era exatamente você passar essa apresentação aí durante aí 20, 30 minutos, o tempo que você precisar, e depois a gente passa algumas perguntas, eu tenho várias questões aí para colocar, a gente faz um bate-papo aí para esclarecer várias coisas, pode ser? Pode, lógico. Eu também tenho aqui, deixa eu ver se eu pus, deixa eu fazer um exercício de tentar compartilhar, eu acho que é essa aqui, Hélio Dias. Eu vou tentar compartilhar, ver se está funcionando. Isso. Deixa eu pôr agora no modo apresentação. Tá funcionando direito, perfeito, não tá? Exato. Então eu vou parar de compartilhar. Isso, para a gente dar início aí. Então, eu vou... agora, exatamente, são 5 horas, a gente vai começar, então, a dar início aqui a Web Seminar. Então, pessoal, eu queria, então, agora, são 5 horas, inicialmente agradecer aqui o convite e a participação da professora Cláudia Costin, que é uma pessoa que dispensa apresentação. O currículo que eu passei para vocês, quando a gente anunciou, tem, nem todos os detalhes, mas ali as principais, né? Então, ela já ocupou quase todas as funções aí, ministério, secretaria e assim por diante. É uma pessoa que tem uma visão... São raras as pessoas que têm uma visão assim internacional do que está acontecendo na educação, e hoje a principal ideia aqui também é que ela traga essas experiências, porque eu acho que hoje no Brasil, mais do que nunca, conhecer o que está sendo feito, né, e o que é de sucesso. Então, hoje eu tenho certeza que vocês vão estar muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo na educação no Brasil e fora. Basicamente, a ideia é a área que está mais precária no Brasil, que é a educação básica pública, né? E essa vai ser o foco principal dessa palestra. Então, eu queria, dizer que esse evento aqui está sendo gravado também, depois eu vou editar devidamente, está passando ao vivo no YouTube também, vou estar olhando lá frequentemente como é que está, se tem alguma pergunta, alguma sugestão. Então, a ideia que eu combinei com a Cláudia é que ela, então, vai fazer usando aí alguns slides que ela preparou, fazer aí uma apresentação aí por volta de 30 minutos, e depois a gente vai passar para essa questão de perguntas e outras questões, ok? Então, eu passo diretamente a palavra para a professora Cláudia, para ela dar início aí. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, com o IVESP, a convite do professor Hélio Dias, e dizer que em tempos desafiadores como a gente vive, eu vou tentar mostrar isso na minha apresentação, são tempos também
apesar de serem tempos de sofrimento, são tempos também de quebra de paradigmas, de inovações. Então, eu vou tentar mostrar os desafios que a gente vive em educação básica hoje, mas também tentar projetar um futuro que incorpore aprendizagens vividas nesse tempo. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Um momentinho, nós já ensaiamos isso antes, aqui. Um minuto mais. Espera. Pronto. Eu vou só subir aqui a minha apresentação para o primeiro slide. Então, o que eu trouxe para falar é educação básica em tempos de crise. E para começar essa fala, eu gosto muito de me remeter aos acordos que o Brasil estabeleceu internacionalmente, e no caso da educação, depois de ter sido um dos últimos países no continente americano a universalizar o acesso à educação primária, e só no século XXI universalizar o acesso ao que nós chamamos de Fundamental 2, e normalmente se chama, no contexto internacional, o secundário inferior, nós temos uma série de desafios a enfrentar, porque, sim, crianças e jovens estão na escola, porém, não estão aprendendo. A gente vive uma crise de aprendizagem muito grande. Vou começar, então, mostrando o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que diz basicamente que nós nos comprometemos, né, isso a gente se comprometeu em 2015, com vistas a 2030 ter atingido esse objetivo, que nós nos comprometemos a assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Então não basta mais as crianças e jovens estarem na escola, mas têm que aprender, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Lembrando que, em tempos de Revolução 4.0, prometer oportunidade de aprendizagem ao longo da vida não quer dizer simplesmente desenvolver projetos de EJA, de educação de jovens e adultos, ou fazer coisas semelhadas. Significa garantir que essa aprendizagem possa ser renovada continuamente. Esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que é o de educação, se desdobrou em cerca de 10 metas. Eu trouxe 3 para a gente tornar isso mais concreto. Então, por exemplo, nós nos comprometemos que até 2030 nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem educação primária, o nosso Fundamental 1, e secundária, até o final do ensino médio, portanto, de qualidade gratuita e equitativa, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Eu estou lendo e vou desdobrar aqui em alguns pedacinhos. Nós não temos desafios de conclusão mais baixa para meninas do que para meninos, como existe, por exemplo, no Peru. Nós conseguimos que as meninas, inclusive, avancem um pouco mais que os meninos na conclusão de diferentes níveis de escolaridade. Mas quando a gente olha para o ensino médio, só 64% dos jovens até 19 anos concluem ensino médio. O que quer dizer que, considerando apenas 2 anos, considerando 2 anos a mais do que a idade correta para a conclusão, porque a idade correta para a conclusão do ensino médio é 17, nós, mesmo assim, não são todos os jovens que concluem. Mas não basta concluir. Então, já temos um desafio para nós. Tem que ser de qualidade. E para quem tem dúvida do que é qualidade,
Qualidade não é ar-condicionado na sala, Sobral mostrou isso para o Brasil, qualidade não é piscina. Lógico que, se tivermos uma infraestrutura maravilhosa, melhor. Qualidade são resultados de aprendizagem, o que nos desafia a mensurar, a avaliar e mensurar a aprendizagem, e tem que ser relevante e efetivo. A palavra relevante em educação dialoga com aquilo que é importante para a vida adulta naquela sociedade, tanto em termos de empregabilidade e empreendedorismo, quanto em termos de exercício de cidadania e ter uma vida plena. Há muito o que se ensina em escolas que leva a resultados de aprendizagem, mas que, eventualmente, não são relevantes para a nossa sociedade. Eu costumava brincar que eu aprendi na minha vida, como criança, o que são orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, mas ainda não cheguei à conclusão para que serve. E, no entanto, a minha geração não aprendeu a gostar de ler ou ter o hábito da leitura, que é um resultado de aprendizagem muito importante, é um hábito muito importante para a vida adulta. Então, ter capacidade de ler e entender textos e ter autonomia no processo de leitura é um resultado de aprendizagem relevante, só para me tornar um pouco mais clara. Outra meta importante diz respeito à primeira infância. Nós nos comprometemos a assegurar que meninas e meninos tivessem acesso a programas de primeira infância de qualidade. Observem que esta meta coloca em diálogo educação com saúde e com assistência social. Não diz que é programas de educação de primeira infância, é programas de primeira infância. Talvez isso tenha um sentido importante para a gente prestar atenção, porque os bons sistemas educacionais não colocam crianças em creche como estabelecimentos educacionais antes dos 3 anos. E tem uma atenção a outros programas que compensam a não presença em creche. Alguns países a partir dos 2, boa parte a partir dos 3. E outro comentário importante é que aí está estipulado que, incluindo educação pré-escolar, para que estejam prontos para o ensino primário. Se a gente olhar para a educação brasileira, no passado, havia um exame de prontidão, uma prova de prontidão para a alfabetização, que tinha um caráter excludente, como também o exame de admissão ao final do 5º ano. Só que essa prova, ao corretamente retirarmos essa exigência que era feita para as crianças antes da alfabetização, nós esquecemos que, ou tornamos um tabu, a ideia de que cada etapa de escolaridade tem que ser preparatória para a etapa seguinte. Então, a educação infantil tem que sim ser preparatória para a etapa seguinte. Ela é importante em si mesma, a educação infantil, mas ela também tem que ter como meta preparar para a etapa seguinte. E a última que eu trouxe das 10, eu só trouxe 3 para a gente entender melhor do que eu estou falando, é que até 2030 nós vamos aumentar de uma forma expressiva, não foi estipulado no ODS 4, o número de jovens e adultos com habilidades relevantes, inclusive competências técnicas, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. Por que aparece essa meta se a primeira delas falava de conclusão do ensino secundário e com qualidade e com resultados de aprendizagem relevantes? É porque essa daqui lida com não deixar nenhum jovem para trás. Aqueles que, porventura, não completaram ainda, nós vamos olhar de novo para eles e vamos garantir que o ensino que eles recebem dialogue não só com a superação
deficiências de aprendizagem que eles porventura tiveram, mas também prepará-los para o mundo do trabalho. Bom, por que eu estou falando do ODS 4? Porque nós temos que olhar para como o Brasil está frente a compromissos que nós assumimos. Não resisto a fazer uma pequena provocação. Eu sou daquela turma que gosta de política pública, e política educacional é uma política pública. Eu não acho que o papel de Ministério de Educação ou de secretarias é meramente fazer ativismo de um lado ou de outro lado. Nós temos que olhar para os números, olhar que estratégias nós temos que adotar e coordenar, no caso do Ministério da Educação, a ação nacional para transformar a educação. Então, vamos lá. Alguns dados sobre a crise educacional no Brasil. O problema, infelizmente, começa cedo. Quase 55% dos alunos, no terceiro ano, ao final do ano, portanto, quase com 9 anos, têm níveis insuficientes em leitura. Isso é quase um eufemismo para dizer, eles saem analfabetos. Voltou, agora sim. A minha internet foi a internet daqui, milhões de desculpas. Imagina. Eu vou continuar, deixa eu só... Está dando para aparecer a apresentação ou eu ponho de novo? Você tem que pôr de novo, porque como ela caiu tudo, né? Caiu tudo. Eu vou pôr já um minutinho. Se eu conseguir... Uai, por que ele não quer entrar? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se por acaso... Tá permitido você compartilhar. Tá, eu já cheguei, eu já achei. Espera um pouco. Está aparecendo. Isso. Foi. Tá claro agora? Isso, exatamente. Vamos aproveitar. Chegou o horário do rush da internet. Você estava no item 1, exatamente. Aí o problema começa a ser. Então eu estava dizendo que 55% dos alunos do terceiro ano de escolas públicas, dados do ano de 2016, saem na prática analfabetos. E o mesmo índice se repete em matemática inicial, como se fosse o letramento matemático. De uma maneira ou de outra, no quarto e quinto ano da educação básica, em parte aqueles que não se alfabetizaram se alfabetizam, porque observem que dados da prova Brasil, ou do SAEB, como também é chamado, 60,7% aprenderam o adequado em português. Então, por serem professores alfabetizadores no quarto e no quinto, mesmo aqueles que eventualmente saíram analfabetos, acabam, uma parte deles, se alfabetizando. Mas já nos acende uma luz amarela forte sobre como nós estamos alfabetizando crianças no Brasil. E aqui eu queria voltar a uma questão que é muito cara ao IVESP e às discussões que nós estamos tendo, que é a importância de se usar uma abordagem de alfabetização que tenha evidências científicas. Educação é uma área... E está me vendo também? Não, só não estou vendo a imagem ainda. Você precisa só habilitar o vídeo. Pronto. Agora sim. Pronto. Eu vou ter que fazer de uma outra maneira, porque a internet da casa caiu, eu estou pondo no 4G. Desculpas, milhões de desculpas, não é por falta de... Não, essa semana também me aconteceu isso, foi na terça-feira, fiquei um dia inteiro sem internet, eu tenho aqui 240 mega, né, que é o da Claro Net, e fiquei um dia sem internet também. Então, isso parece que está sendo comum mesmo. É verdade. Bom, então, eu vou continuar, só que eu não vou conseguir passar para o YouTube o meu PowerPoint, mas vocês vão ter que acreditar que eu estou passando direitinho, a não ser que o professor Hélio queira compartilhar, mas eu posso falar, não tem problema nenhum. Podemos... Deixa eu só tentar, ver se eu consigo, né?
Só um instante aqui, espera aqui. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar de onde você estava. Espera um pouco. Ah, que eu não consigo agora. Agora não dá, não. Se eu sair, eu vou ter que quebrar, que é melhor você falar mesmo. Não, melhor eu falar. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu falei já das crianças que nós precisamos revisitar a nossa abordagem à alfabetização. Falei que no ensino fundamental 1, a gente compensa isso um pouco em português, mas em matemática o problema persiste. Só 48,9% das crianças no final do 5º ano aprenderam adequado em matemática. No 9º ano é que a coisa complica de vez, e tem um motivo para isso, que eu queria discutir com todos, que é a ideia que nós não formamos professor de ensino fundamental e médio, de educação básica, na universidade, para a profissão de professor. A gente forma médico com uma abordagem bem profissionalizante, e formamos também os engenheiros com uma abordagem profissionalizante. Professor, não, é como se ser professor não fosse uma profissão que demanda uma certa perícia técnica e um diálogo entre teoria e prática no processo formativo, como o médico tem, por exemplo, no hospital universitário, ou o engenheiro nos laboratórios. Em educação, isso não acontece em boa parte das instituições formadoras. Quando a gente chega no Fundamental 2, que demanda professores especialistas, a coisa se agrava porque a formação que a gente dá para o professor especialista, normalmente vou dar um exemplo bem prático, 3 anos e meio de o futuro professor de matemática, 3 anos e meio de aulas de matemática e 6 meses de história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, e um estágio que pode ser ritualístico. Por isso, muito correta a decisão do Conselho Nacional de Educação de propor uma revisão da base docente, das diretrizes de formação docente. Não basta o Brasil ter um currículo nacional, é fundamental que esse currículo nacional, a Base Nacional Comum Curricular, dialogue com a forma como os futuros professores de educação básica são atraídos para a carreira, por um lado, e formados na universidade, por outro. E aí, no 9º ano, o que acaba acontecendo, infelizmente, é que só 39,5% dos alunos aprendem o adequado em português, né? E só 21,5% em matemática. Então, a tragédia da matemática, ela aparece inicialmente no 5º ano, mas ela se completa, ela prossegue no 9º. E é bom lembrar que cerca de 75% dos alunos não completam o 9º ano. Muitos deles vão repetindo no 6º ano, vão ficando mais velhos e abandonam a escola. E no 9º ano, 75 sobrevivem. Dos 75 sobrevivem, uma parte não se matricula no ensino médio, mas uma parte pequena. Essa parte que se matricula no ensino médio, boa parte deles, no primeiro ano do ensino médio, é reprovado sucessivas vezes em matemática, especialmente. Os sobreviventes, só 21,9% deles, no 3º ano, no SAEB, aprenderam o suficiente em português, e em matemática só 9,1%. Essa é a configuração da nossa crise de aprendizagem. É isso que nos faz, quando a gente participa do PISA, que é um exame internacional de qualidade de educação, que nessa última edição de 2018 comparou cerca de 79 economias, faz com que o Brasil
esteja patinando, esteja entre os 20 piores países. O Brasil melhorou na pontuação nas 3 áreas, que é leitura e interpretação de textos, matemática e ciências, mas continua com desempenho ruim, particularmente em matemática. Se a gente olhar também para os índices, se a gente tá chegando bem ao áudio? Sim. Sim. Se a gente olhar para os índices lá dentro do PISA, a situação é pior ainda, mas já que gastamos um tempo com a conexão, eu não vou me deter muito neles. Eu queria só comentar um dado que o PISA apresenta, que não é tão comentado, que é que o PISA revela que nós somos um dos países com maior desigualdade educacional. Ou seja, não apenas nós nos saímos mal, mas a desigualdade educacional entre os 25% mais ricos, entre a amostra brasileira que participou do PISA e os 25% mais pobres, é enorme, enorme. E isso vai ter um papel na discussão dessa situação atual da Covid, porque nós somos um país muito desigual educacionalmente. Mesmo assim, os estudantes mais ricos da amostra brasileira se saem pior que os estudantes mais pobres de uma parcela relevante de países e economias. Então, nós somos muito desiguais, mas não é que os melhores estão fantásticos. Por que mesmo os melhores não, os mais ricos estão fantásticos? Por que mesmo os mais ricos não se saem tão bem? Por 2 motivos que a gente já falou agora há pouco. Primeiro, porque a carreira de professor no Brasil é pouco atrativa. Perguntados no PISA que profissão desejariam ter, só 2,9% dos alunos disseram que querem ser professores. Dado os baixos salários e dado também o baixo reconhecimento social da profissão. E, além disso, aquele outro ponto que eu falei, a formação de professores no ensino superior, ela é excessivamente teórica e excessivamente divorciada da realidade do chão da escola. Ela não prepara para a profissão. Então, nós assumimos aqueles compromissos. No entanto, estamos muito distantes, 10 anos antes de a gente ter que cumprir aquele compromisso expresso no ODS 4, nós estamos com uma crise de aprendizagem séria. Só que, para complicar nossa vida, vem a Revolução 4.0, ou o que se convencionou chamar de o futuro do trabalho. Eu fui da Comissão Global para o Futuro do Trabalho da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e eu era a única pessoa de educação, e eu pude analisar um pouco o que o advento da internet, da internet das coisas, da inteligência artificial substituindo o trabalho humano, inclusive aquele que demanda competências intelectuais, vai trazer de desafios para o cenário educacional. Só que o futuro nos traz alguns desafios adicionais. Sim, nós vamos ter o desafio da automação acelerada e da robotização, que traz uma extinção enorme de postos de trabalho. Isso não é futuro, isso já vem acontecendo, e com isso não quer dizer necessariamente que não vá haver outros postos de trabalho criados. Só que os novos postos de trabalho que já começam a ser criados demandam competências de nível muito mais sofisticado. Se eu combinar isso com o envelhecimento da população, num país que tem uma produtividade do trabalho estagnada num patamar baixo, isso coloca um cenário muito preocupante de possibilidade de crescimento de desigualdade social
de um eventual desemprego se não houver políticas públicas compensatórias ou que lidem com esse cenário. Só que, para complicar mais ainda, o que a realidade vem trazendo para países como o Brasil, mas não só para o Brasil, é o de riscos de populismos. E populismo, tanto faz se de esquerda ou de direita, é sempre nocivo, porque ele tira o foco de políticas públicas e discutem os dois lados da polarização ou as intrigas que são anunciadas a cada momento para mobilizar os ativistas. Nesse contexto de futuro do trabalho ou de revolução 4.0, com esses riscos associados, quais são as tendências de educação que a gente decodifica ao olhar para os países que têm sistemas educacionais mais avançados? Todo mundo imaginaria computadores por toda parte. Sim, os computadores vão aparecer, a tecnologia vem ganhando uma relevância. Mas um dos pontos mais importantes é foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade. Ou seja, uma das competências que vai entre aspas, nos proteger dos robôs, ou da possibilidade dos robôs engolirem todo mundo do trabalho, é se a gente aprender a fazer algo que algoritmos não sabem fazer, que é colaborar, e colaborar na identificação de problemas, na resolução de problemas que não são só meramente operacionais, usando criatividade. Criatividade é um atributo humano. Outra tendência importante é o ensino híbrido, ou seja, você tem parte do processo de ensino sendo feito por o que a gente hoje chama de educação à distância, ou que pode ser algo feito com apoio de tecnologia, e parte do processo de ensino feito com metodologias ativas e professores preparados para essa realidade. Além disso, eles têm investido cada vez mais em personalização do processo de ensino, com auxílio das tecnologias. Hoje, com plataformas adaptativas, nós temos a possibilidade cada vez maior de identificar gaps de aprendizagem de alunos e conseguir direcioná-los para exatamente aquilo que ele não aprendeu, sem precisar fazê-lo repetir de ano ou ou lidar com esse tipo de abordagem. Isso como uma ferramenta auxiliar do professor, porque numa sala de 40 alunos, evidentemente o professor não consegue sozinho a cada momento olhar para os gaps de aprendizagem, mas com as plataformas adaptativas, o mundo, os países que têm sistemas mais avançados têm caminhado nessa direção. Outra tendência importante é a flexibilização dos currículos. O Edgar Morin sempre dizia, né, ele fez uma análise do sistema de secundário superior francês, e ele dizia que a França fragmenta exageradamente os saberes e que os currículos estão divididos, o currículo está dividido em disciplinas que não dialogam. A flexibilização dos currículos para dialogar com interesses dos alunos, sem deixar de desenvolver competências e promover interdisciplinariedade, é uma tendência muito forte. Tão forte quanto essa é a de buscar um ensino de um processo de educação que ensine a pensar. E ensinar a pensar não quer dizer decorar a visão de mundo do professor, muito ao contrário, é formar pensadores independentes. E promover pensamento científico, promover pensamento matemático, pensamento histórico. Esse é um ponto importante. Também outra tendência forte na educação no mundo é
trabalhar com competências socioemocionais, mas não com um curso de competências socioemocionais. É desenvolver competências como persistência, resiliência, empatia, nos próprios professores, para que eles utilizam no ensino das suas disciplinas. E, por último, mas não menos importante, algo que um documento recente da OCDE chamou de Student Agency, que nós podemos traduzir para protagonismo do aluno, ou seja, ensinar esse aluno que ele é o principal sujeito ou o principal empreendedor da sua vida futura, e isso começa com empreender sua vida escolar. Ou seja, formar para a autonomia, como Dewey já defendia, como a Maria Montessori já defendiam, para citar dois pensadores da educação. Mas, ao mesmo tempo, preparar esse aluno para um exercício da cidadania que conecta as diferentes comunidades. Então, a cidadania global que começa com a comunidade escolar, a comunidade local e a cidadania planetária. Muito bem, eu fiz aqui uma lista que eu posso depois enviar para vocês, o professor Hélio vai, mostrando o que nos diferencia dos robôs, porque é o que nos faz essencialmente humanos e permite que nós não sejamos substituídos por algoritmos. Mas, entre eles, eu gostaria de destacar o pensamento crítico e o pensamento sistêmico. Novamente, uma escola que ensine a pensar, a formular, a prototipar. E tem um outro ponto importante, que é essa escola que vai preparar alunos para a universidade ou para o mundo do trabalho sem mediação da universidade, ela tem que ser uma escola que ensine o aluno a se reinventar, porque se postos de trabalho vão ser extintos, eles não vão ser extintos todos de uma vez só, eles vão ser extintos em ondas sucessivas, o que vai obrigar o jovem, na sua vida futura, a desenvolver novas competências, a aprender constantemente. Isso deveria, e os robôs evidentemente não sabem fazer isso, então isso deveria nos desafiar para constantemente nos não só atualizarmos, mas considerarmos opções alternativas. Nesse contexto, eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo para falar da Covid, porque ela, de uma certa maneira, pode funcionar ou como um destruidor de futuros, ou como um acelerador de uma tendência positiva. Nós estamos falando da Covid, lembrando que chegamos a viver com 191 países com escolas parcial ou totalmente fechadas, chegou a atingir 1,1 bilhão e meio de alunos sem aulas presenciais, e nesse contexto os países foram pegos de surpresa, ninguém imaginou que ia ser como no nosso caso hoje. Já passamos de 2 meses sem aulas presenciais e alguma resposta teve que ser dada, alguma resposta educacional à Covid teve que ser dada. Algumas pessoas que nada pode ser feito porque alguns têm acesso ao online, outros não. Evidentemente, isso seria o equivalente a dizer, já que não temos um remédio que funcione para todos, nós não vamos fazer nada em termos de tentar resolver o problema do ponto de vista da saúde. A educação, graças a Deus, não foi uma exceção. Eu tenho feito webinários semanais com outros países, todos lidaram, inclusive a África, com uma combinação de mídias. Então, o online foi usado por todos os países com que eu conversei. Todos eles usaram online, mesmo conscientes que uma parcela da população não teria acesso. E o que fizeram? Para lidar com as que não tinham acesso,
colocaram também na TV aulas e exercícios a serem feitos. A maior parte dos países que têm sistemas educacionais, que estão no mundo em desenvolvimento, usou também rádio, e o Brasil não foi uma exceção. O Rio Grande do Norte se destacou no uso de aulas por rádio, que é uma competência que o Brasil, aliás, já adquiriu no passado, projeto Minerva, com outros experimentos. E roteiros de estudo escritos. A combinação dessas diferentes mídias permite alguma forma de aprendizagem emergencial em casa. Ela, evidentemente, é imperfeita. Por quê? Porque ninguém estava preparado para uma situação dessa proporção. Hoje, se a gente construir em cima desse aprendizado que aconteceu, isso vai nos levar a construir uma escola muito melhor, mas nós não estávamos definitivamente preparadas para isso. O que mais que os outros países estão fazendo que pode nos inspirar? Orientações para os pais, por rádio, por televisão, por Zap, né, como eles chamam, por WhatsApp, inclusive por telefone. Então, telefonar para a casa dos pais e dizer o que fazer, especialmente quando a gente fala de crianças pequenas. Formações emergenciais de professores, isso aconteceu em outros países, o Brasil também não foi uma exceção. Formações muito precárias, para ser bem honesto, mas foram feitas. Um destaque importante para o estado do Paraná, que conseguiu fazer isso de uma forma bastante razoável e usando televisão, um destaque muito importante para a cidade de Manaus. Até aulas de educação física e artes foram enviadas para as casas. Bom, tudo isso para dizer que esse tempo nos ensinou, nós tivemos uma resposta frágil no caso das escolas públicas, dada a logística imensa de entregar, por exemplo, roteiros de estudo escritos para 3 milhões de alunos, no caso do estado de São Paulo, 700 mil no caso do Rio de Janeiro, foi uma logística complexa, com o correio não funcionando muito bem, com outros problemas. Mas nós pensamos fora da caixa e conseguimos fazer uma coisa possível. O que foi feito? Evitar que se aprofundassem demais da conta as desigualdades educacionais que já existiam no Brasil. Então, como eu disse antes, o Brasil é um dos países mais desiguais do ponto de vista educacional dos que participaram no PISA, e se nada fosse feito, o aumento seria brutal da desigualdade educacional. Mesmo assim, houve um aumento importante da desigualdade educacional. Agora, no retorno às aulas, nós vamos ter que lidar com as consequências da crise, inclusive olhar para o retorno dos alunos às aulas. Eu tenho pesquisado muito como tem sido o retorno das aulas nos países que já fizeram, e até o CEIP preparou um receituário de como retornar. Evidentemente, a gente vai ter que lidar com os danos de saúde mental que muitos alunos amontoados em habitações desfavoráveis, com o pai perdendo fonte de renda, a mãe perdendo fonte de renda, viveram. Mas nós vamos ter que, além de acolher esses alunos, fazer uma avaliação diagnóstica das perdas educacionais que essas crianças e jovens tiveram e poder criar um sistema de recuperação de aprendizagem poderoso. Nós vamos ter que reestruturar o calendário escolar e olhar para as aprendizagens, especialmente no mundo digital, que professores tiveram nesse período, para fazer não mais uma formação emergencial, mas uma formação sólida para um processo de ensino híbrido. É possível que o Brasil construa uma escola do futuro, e eu vou terminar falando da minha utopia, do que eu acredito que pode
vir a ser feito. Eu acredito, e aqui não é mais ciência, aqui é a minha esperança, nessas frases que eu vou falar para vocês, eu acredito que de tudo isso, se adotarmos políticas públicas corretas, nós poderemos vir a construir uma escola em que todos aprendam, em que se possa combinar excelência com equidade, e não mais excelência para quem teve a sorte de nascer em berço de ouro e uma educação de segunda linha para quem veio de famílias menos instruídas, de menos renda e que estuda nas escolas públicas. Uma escola em que tanto alunos como professores aprendam a trabalhar colaborativamente. Ser professor não é uma profissão liberal, é uma profissão que exerce seu trabalho em equipe. Uma escola que aprenda, que ensine o aluno a se reinventar. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, inclusive que o acadêmico e técnico dialoguem. Uma escola que ensine a pensar e a aprender. E uma escola que reconheça saberes adquiridos em outras etapas de aprendizagem e no trabalho como parte do processo de aprendizagem. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do Paulo Freire. Esse é o meu sonho e, com isso, acabo a minha apresentação. Muito obrigada e desculpe os problemas técnicos de conexão com a internet. Bom, Cláudia, a gente vai agora procurar só um instantinho aqui, te fazer algumas perguntas. Uma delas, que você colocou bem, essa semana eu fiz um web seminar com o atual reitor do ITA, que é o professor Anderson, e com o vice dele também. Aí fiz uma pergunta para ele sobre o segredo do ITA. Por que o ITA hoje, para muitos alunos, para famílias, né, é um sonho, né, ter um filho lá. E ele me comentou, e aí também, falando sobre essa questão da transição, né, que ocorreu agora com a pandemia, eles já, 5 anos atrás, começaram, inclusive, se aliaram ao Coursera, né, e começaram já a fazer uma série de atividades. Então, uma das questões que eu queria ver que você pudesse entender, o que acontece, a gente sabe que a maioria das universidades federais hoje, né, acho que com exceção de 5 ou 6, estão totalmente paralisadas, né? Então, totalmente. E aí a gente não vê se a razão disso aí, como você falou, né? A grande parte de todos os estudos que você fez, todos os países, como você falou, se você não pode fazer para todos, isso não significa que você tem que parar, você tem que tentar fazer. Eu vejo, por exemplo, na USP, qual eu estive durante tanto tempo, né, nativa, a gente sempre houve uma reação muito grande para o ensino via EAD, né? Eu participei de uma experiência na USP, né, que acho que foi o primeiro curso de graduação semipresencial, que foi o curso de licenciatura em ciências, e hoje é um curso que está sendo praticamente desativado. Como é que você entende o porquê que toda essa, principalmente das faculdades de educação, que em geral, como você falou, deveriam ser as responsáveis pela formação do professor, ter essa aversão tão grande para essa parte de tecnologia? O que você vê que isso acontece? Olha, eu fiquei muito chocada nesse processo todo. Foi bom que você apontou isso, Hélio, porque enquanto todos os estados, com grandes dificuldades, porque o ministro deveria ter exercido uma coordenação do processo de resposta educacional à Covid e não exerceu.
E os estados têm tentado dar uma resposta educacional à Covid, e eu lembro que os países africanos estão usando educação à distância. Eles sabem que só chega para 30%, mas eles complementam isso com televisão, com outros meios, e com papel, e com... Por que eles estão fazendo isso? Porque é a grande chance de construir um aprendizado. E se chega para alguns, a gente pode depois construir em cima disso a inclusão digital, uma inclusão digital com alguma experimentação. O ser humano aprende com experimentação, dizia o Dewey. Por que as faculdades de educação... Primeiro eu queria falar dessa questão de por que boa parte das federais não entraram, elas não entraram, algumas delas alegando que eles têm uma parte dos seus alunos sem acesso à internet. Ora, se é uma parcela muito pequena das pessoas mais vulneráveis, que infelizmente é uma parcela pequena, que consegue entrar na universidade, tem como a universidade se organizar para chegar a eles também. Então, parar tudo é a pior resposta que a gente pode dar. E teve até Instituto Técnico Federal que teve o mesmo tipo de resposta. Eu cheguei a conversar com professores, eu escrevo no Twitter para professores, e professores dizendo, olha, o meu Instituto Técnico parou tudo. No entanto, eu estou fazendo uma gincana digital com os alunos. E a discussão... Oi, tá dando para ouvir? Voltou. E a discussão foi que, o argumento foi que não teriam conexão com a internet. Então, dá para fazer uma gincana digital, mas não dá para ter aulas. E as faculdades de educação, voltando ao tema, eu acho que, vamos ser honestos, a vantagem da idade é que nos permite falar algumas coisas sem tantas voltas. As faculdades de educação têm uma abordagem extremamente, muitas delas, academicista. É como se fosse vergonhoso olhar para um curso que seja profissionalizante. O Darcy Ribeiro, quando viu na Constituinte todo o processo de discussão, quando viu que íamos passar a formação de professores para as universidades, ele falava nos corredores que nós corríamos um risco extremo de que as universidades iam formar pesquisadores na educação, mas não iam formar professores que eventualmente façam pesquisa. Essa visão elitista, academicista, vem prejudicando a profissão. Ser professor é uma profissão complexa, uma das mais importantes e que demanda competências relevantes. Nós temos que mudar esse cenário. Me diz o seguinte, Cláudia, exatamente isso que você falou, citou o Darcy Ribeiro. Eu tenho participado de um outro grupo, né, que a gente está estudando essa questão, inclusive, da formação do professor, e você deve conhecer a experiência da China, porque na China a formação do professor, ela é feita não pelas universidades, né, mas para organizações definidas que têm esse trabalho. Você acha que... porque, assim, a realidade é que a formação de professor no Brasil, a gente falhou, como você próprio apontou na tua apresentação, né? Ela deixa muito a desejar, né? O professor normalmente tem como você falou, uma dificuldade, inclusive, de ter uma visão, por exemplo, interdisciplinar, né? Ele tem dificuldade, como você falou, sobre questões de salários e tudo mais. Você acha que isso seria uma saída, por exemplo, a gente transferir a responsabilidade, né, da formação do professor e tirar isso para fora das universidades? Olha, a tese do Darcy Ribeiro é que se criasse um Instituto Superior de Educação que tivesse unidades separadas. Na China, o que eu visitei foi a Universidade Normal de Xangai. Ela se chama normal por conta daquilo que nós chamávamos de normal no ensino médio no passado. É como se fosse um instituto normal superior.
e que é de grande qualidade. Da mesma maneira que os cursos de medicina têm hospitais universitários que se referenciam a ela, lá todas as escolas públicas em Xangai têm uma universidade normal com a qual ela dialoga, ou aquela escola pública dialoga. Então, a pesquisa dessa universidade normal, não é que não há pesquisa nessa universidade, é uma universidade de ensino e pesquisa e extensão como as nossas. Só que a pesquisa, ela é aplicada, ela é conectada com as demandas da escola. Então, não é o número enorme de teses que nós temos em faculdade de educação completamente dissociadas da realidade do chão da escola. Eu até pedi exemplos lá em Xangai, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, então eu visitei muitos sistemas educacionais, e eu pedi exemplos de pesquisas que são feitas conectando as duas, e eram coisas muito práticas, a falta de criatividade dos meninos, quer dizer, é uma questão de gênero, no 8º A. Então, soa pouco poético, mas o problema, é a dor que aquela escola tem. Outra questão é que a gente entende, por exemplo, hoje as universidades, o professor que ingressa, por exemplo, na USP, Unicamp, na Unesp, né, e nas grandes federais, são pessoas cujo foco é a pesquisa, né? São pessoas que, na verdade, têm uma trajetória de fazer mestrado, doutorado, pós-doc, e depois e tal. E depois ele se coloca para dar aula, né? Então, por exemplo, né, as aulas de física, né, ou de matemática, quem são os responsáveis são os institutos de matemática, que são, na verdade, pesquisadores e não são professores. Como é que você vê que poderia, talvez, você acha que a dificuldade na formação de professores tem a ver com o perfil dos nossos professores, que, na verdade, não foram treinados para a docência? Vários países colocam como exigência que, para dar aula em faculdades de educação, que aquele indivíduo tenha dado aulas na educação básica, na formação de professores para educação básica, que ele tenha dado aulas na educação básica. Isso talvez ajudaria bastante. Há um exemplo na Universidade de Michigan de uma grande professora de ensino de matemática, Deborah Ball, que ela não só ela deu aula na educação básica, como sentiu a necessidade para aperfeiçoar suas aulas na Universidade de Michigan para futuros professores, de retornar à educação básica e combinar as duas coisas para que as aulas fossem mais adequadas. Muitas vezes, Hélio, a gente valoriza nas universidades públicas ou nas universidades de excelência muito mais a pesquisa do que até o próprio ensino do professor para o futuro profissional, né? E isso precisa ser melhorado. A pesquisa é um dos elementos importantes que faz avançar a ciência, mas ela tem que estar conectada com a formação de uma nova geração de profissionais. Isso se vê menos na engenharia e na medicina, que são dois cursos que também têm uma natureza, ou deveriam ter uma natureza profissionalizantes. Hoje, nós, na educação, ainda vemos como um grande preconceito elitista a perspectiva da formação formação inicial dos futuros professores ser profissionalizante. Outra questão é a seguinte, você próprio no início apresentou alguns slides falando de que até na avaliação do PISA, a educação básica oferecida pelas escolas privadas, né, elas, na verdade, os professores que dão aula tanto na educação básica pública como na educação básica privada, elas foram formadas, de certa forma, pelas mesmas universidades. O fato é que o resultado concreto da avaliação
as privadas, né, elas têm um resultado superior, né, com relação à questão da matemática, do português. Você vê que, nessa questão aí, por que que isso acontece? É a questão da infraestrutura, é a questão da gestão das escolas públicas, das escolas privadas, que tem a ver com uma diferença. Por que que, se são os mesmos professores, os resultados são diferentes? Eu acho que tem dois elementos importantes para a gente levar em conta aqui. Primeiro, tem uma pesquisa do Naércio, do INSPER, em que ele mostra que 68% do sucesso escolar de uma criança, nos fatores extra-escola, dependem da escolaridade dos pais. Então, sim, o repertório cultural dos pais tem uma influência muito grande sobre o desempenho escolar dos alunos, e isso faz até sentido lógico. Mas tem um outro elemento que se agrega a esse, que é a gestão, como você falou. As escolas particulares, a gestão é menos complexa. Você, em frente a um professor que não está dando muito certo, você tem muito mais possibilidades de trocá-lo ou de rapidamente contratar outro mediante alguns critérios que você estabeleça, e você tem mais condições de estabelecer uma abordagem, uma metodologia unificadora. Mas observe que, mesmo com essas condições, a educação oferecida para os 25% mais ricos da amostra brasileira, ela é inferior à educação oferecida para os alunos mais pobres de alguns países e economias, por conta da formação, do peso da formação inicial. Eu tinha te comentado também desse web seminar que eu fiz com o pessoal do ITA, e uma das coisas que eles, naturalmente, acho que 80% das atividades, né, que eram presenciais, estão sendo feitas online. Claro que 20%, que são as coisas que vêm com laboratório, principalmente engenharia mecânica, ou mesmo a questão, por exemplo, de medicina, como você falou, vai precisar a prática e tal. Então, claro que no futuro não tem como dizer que tudo vai ser online, porque tem uma série de profissões que depende da prática, e pelo que eu sei, na segunda-feira eu vou fazer um web seminar com um colega nosso lá de Michigan, né? E ele está trabalhando exatamente, principalmente nos cursos de física, cálculo e tal, para fazer laboratórios online, né? Quer dizer, que é uma das coisas que as pessoas não estão conseguindo oferecer. E aí eu perguntei para o Anderson, falei, Anderson, essa questão da avaliação, né? Quer dizer, no ensino online, você vai ter que dar atividades, esse aluno vai fazer em casa, tal, como é que ferramenta que vocês estão usando? Aí ele me falou, olha, aqui a gente tem, mesmo no presencial, quando a gente dá uma prova, o professor do ITA, ele dá a prova, ele vira as costas e deixa essa questão da consciência de que, o que você falou, acho que no início, né? O aluno, como que você cria essa consciência de que ele é realmente a pessoa que precisa assumir essa responsabilidade, que não vai adiantar só o diploma, né? Ele precisa entender que ele vai ser avaliado pelo que ele sabe, tal. Como que você vê que isso pode ser criado para essa consciência do aluno? Bom, em primeiro lugar, eu estive no ITA falando num seminário de faculdade de engenharia, e uma coisa que me chama a atenção no ITA é que o ITA ensina a pensar. E uma prova, uma avaliação que demande pensamento crítico, sistêmico, elaboração em cima de hipóteses, ele é muito difícil colar nessas condições. A gente não está decorando a tabela dos elementos, nós estamos, né, trabalhando com pensamento científico, por exemplo. Então, esse é um primeiro ponto.
O segundo ponto é o ponto da formar para a autonomia. E formar para a autonomia é ir construindo uma relação de confiança, porque, no fim das contas, se eu tenho um comportamento irresponsável, eu estou prejudicando minha própria formação. Então, se eu sou protagonista da minha vida escolar, se eu, numa prova, não estou levando a sério esse processo de avaliação, eu estou prejudicando a mim mesmo, né? Isso pode ser ensinado desde a pré-escola. O desenvolvimento de competências para a vida, quanto mais cedo, melhor. Lógico, começa na família, mas prossegue na escola a partir da pré-escola e deveria seguir sem infantilizar os adolescentes. Infelizmente, o tipo de escola tradicional que a gente construiu parece interessante, mas ou parece efetiva, porque muita gente olha para trás com saudades e diz que a escola boa é de antigamente, e esquece que ela só era boa porque ela ensinava, para pegar a época que eu estudei no ensino primário, nos anos 60, no final dos anos 60, só 40% das crianças estavam no ensino primário. Então, é fácil ser boa se a gente ensina os filhos dos letrados, sobretudo. E, além disso, era uma escola que trabalhava com aquilo que se sabia sobre o desenvolvimento do cérebro naquela época. E era baseada em decorar uma série de coisas e pressupor que o aluno não é digno de confiança. Como é que o aluno, que é tratado como não digno de confiança, reage? Nós todos fomos adolescentes, não sendo digno de confiança, né? Então, isso tudo precisa mudar, não para construir uma escola com baixas expectativas de aprendizagem, mas exatamente o oposto. Eu tenho que ter uma aprendizagem que me permita construir um pensamento sofisticado e não só decorar datas e nomes de personagens. Uma questão também que eu queria te colocar, que eu vejo assim, você colocou, né, pelos primeiros slides que você fez, a gente está realmente falhando de uma forma muito importante na questão, como você falou, do português, da matemática, da leitura e tudo mais. O que eu vejo também é assim, vamos supor, quem está desenvolvendo as estratégias, né, para melhorar a educação, eu vejo assim, que é um grupo de pessoas, né, que são as mesmas durante muito tempo. E quando você fala quem está no conselho do não sei o quê, quem está no conselho, são sempre essas pessoas que estão há 20 e 30 anos. Você não acha que precisaria haver uma renovação, né, nessas mentes? Porque, assim, aquela frase do Einstein, né, se você faz as mesmas coisas sempre, você não pode esperar, né, resultados diferentes. Como é que você vê essa questão, por exemplo, dos pensadores, né, atuais, assim, para a gente estar mudando o patamar da educação? Como é que você vê essa questão? Não, eu acho que precisa haver uma renovação no pensamento educacional. E eu acho que o fundamental nessa renovação é se beneficiar com o acúmulo de pesquisas que aconteceu no período recente sobre como é que o cérebro aprende, quais são as estratégias de ensino e de aprendizagem que funcionam melhor. Hoje nós temos pesquisas e mais pesquisas, e não só fora do Brasil, mas também no Brasil, sobre o que funciona. O Brasil não é uma tragédia na educação, ela tem boas práticas em pontos específicos. Então, nós descobrimos que Sobral tem um padrão de ensino, com uma infraestrutura frágil, mas um padrão de ensino digno dos melhores países europeus. Por que nós não nos inspiramos no que eles fazem e colocamos em escala isso em outros contextos? Nós temos, em Pernambuco, nós construímos um modelo de ensino médio que é muito mais avançado. Eu fiquei pasmo, eu visitei inúmeras escolas de ensino médio em Pernambuco, que é um estado
com nível socioeconômico mais baixo, e numa cidade chamada Orobó, eu vi lá uma escola que tem um IDEB, um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é de 0 a 10, de 5,3, quando a média brasileira para escolas públicas é de 3,5. Ocorre que essa escola, dentro de Orobó, está no meio de uma favela. Ou seja, nenhum pai de classe média ia pôr seus filhos lá, porque, afinal, essa escola é boa. E várias outras com esse padrão. Em 10 anos, Pernambuco, de 2007 a 2017, saiu da penúltima posição no ranking do IDEB de ensino médio para disputar a terceira ou a segunda posição. Então, são coisas a se pensar. E essa renovação no pensamento é urgente. O Conselho Nacional de Educação, evidentemente, ele se renova a cada ministro que assume, então não é falta de renovação, é a importância de olhar para essas novas ideias, por isso que eu gostei que eles tomaram essa decisão de promover maior diálogo entre teoria e prática no ensino, na formação de professores para educação básica, talvez fruto de uma renovação mais recente, e precisa renovar mais ainda. Eu só queria lembrar uma outra coisa, Hélio, só para eu não esquecer, quer dizer, não é só português e matemática que deveriam ser avaliados, evidentemente. Os dados que eu trouxe se referiam a português e matemática, mas é bom lembrar que o PISA trabalha com ciências também. Claro. O próprio SAEB está avançando, no último SAEB nós já aplicamos no 9º ano prova de ciências também. Isso acho que vai construir um caminho interessante. E por que não história, geografia, etc.? Porque se alguém não lê, não sabe ler e interpretar bem um texto, não sabe lidar com matemática, com uso de informações, com raciocínio matemático, e não tem pensamento científico, ele também vai mal nas outras disciplinas. É como pôr o termômetro numa criança e falar, bom, está com febre, agora vamos investigar o que tem. O IDEB tem essa vantagem, ele permite dizer, essa criança está ou não está com febre, ou está evoluindo no seu estágio, entre aspas, de saúde, ou não. E aí outras investigações mais sofisticadas precisam ser feitas para saber o que fazer frente a isso. Para a gente acabar, que a gente já são 18h15, acho que essas interrupções devido à questão aí da tecnologia, eu acho que foram compensadas. Mas eu queria, para a gente terminar, que hoje saiu algumas notícias, né, sobre o impacto do Covid nas escolas, né? Então, existe várias escolas, inclusive, fechando, né? Muitas devem desaparecer, principalmente escolas médias e pequenas, né? Devido a essa coisa. Como é que você vê esse quadro da pandemia na questão da economia da educação no Brasil? Como é que você está vendo isso? Com grande tristeza, porque eu acredito numa educação plural, ou seja, que possa haver alternativas, em que a gente tenha, por um lado, um sistema público, republicano, e que você tenha, ao mesmo tempo, alternativas para pais que têm outras preferências. Não me agrada a ideia de pensar que a escola particular é para garantir alguma qualidade, já que na pública não tem nenhuma, porque há escolas públicas de muita qualidade também, mas que nós temos que melhorar a qualidade da escola pública e permitir diversidade. Se for para permitir diversidade, é muito triste olhar para mais essa consequência da Covid. Nós tivemos uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise educacional. E dentro da crise educacional, evidentemente que fechamento de creches e escolas particulares
é algo muito triste. Isso tem a ver com um elemento mais econômico, mas que também poderia ser olhado pelo ministro da Educação, que é a falta de agilidade na concessão de empréstimos a pequenos e médios empreendedores, porque uma parte importante das escolas são investimentos de pequenos e médios empreendedores apaixonados por educação e que querem fazer também educação de qualidade. Bom, Cláudia, eu queria, então, para a gente terminar, te agradecer mais uma vez. Eu acho que foi, apesar dessas pequenas interrupções que fazem parte, né, mas ela realmente, eu acho que para todo mundo que nos acompanhou, tenho certeza que foi muito instrutiva. Eu acho que a gente, da forma como você falou aí, qual que é o teu sonho, né, que um dia a gente possa realmente resgatar. É o que você falou, você combinou. Eu também sou da mesma época sua, eu completo esse ano 68 anos, e eu fui também aluno da educação primária até o ensino médio em escola pública de qualidade, aqui em Santo André, onde eu nasci, uma escola estadual, e como você falou, né, eu logo depois de terminar toda essa, até o ensino médio, eu prestei vestibular, entrei na USP, entrei em várias universidades, sem cursinho, sem nada, vindo somente dessa educação. Eu acho que isso aí, espero que um dia seja possível, talvez, é o que você falou, tem um problema de escala, né? A escala que existia na nossa época não é a mesma agora, né? Então, a gente tem que levar em conta isso, mas a gente tem que sonhar que isso pode ser uma saída para, como você falou, né? A gente, os dados do Enem aí mostram que dos alunos do ensino médio, né, que se formaram, só 23% se inscreveram no Enem. Então, você vê que toda uma outra não conseguiu, né? Então, a gente vê que há muitas dificuldades, né? As pessoas precisam a gente dar um preparo melhor. Por outro lado, dos alunos, 57% dos que se inscreveram vieram do ensino privado. Então, a gente vê que tem essas diferenças, desigualdade que você falou, que são flagrantes, né? Então, queria te agradecer e te dar aí o tempo para a tua consideração final, por favor. Bom, eu queria primeiro dizer para aqueles que tinham perguntas e não puderam fazer, que eu escrevo no Twitter diariamente sobre educação em ciência e tecnologia. Então, se quiserem fazer por lá, eu respondo bastante rapidamente, é @CláudiaCostin, tudo junto, e o meu Costin é com N de navio. Então, me escrevam, eu tenho 82 mil seguidores, eu escrevo só sobre educação, ciência e tecnologia e, eventualmente, sobre cultura. E queria dizer que o desafio de transformar a educação é muito urgente. O Brasil está entrando num período, esse chamado futuro do trabalho ou Revolução 4.0, que vai demandar um capital humano diferenciado, e nós não temos. Nós temos que conectar mais o modelo de desenvolvimento do Brasil, que tem que ser um desenvolvimento inclusivo, à educação. Se não houver diálogo entre desenvolvimento e educação, nós não construímos um país. Essa é a base de construção de um projeto de país. Só vai haver futuro olhando para a educação com seriedade, com ciência, com abordagens que funcionem. E desejar a todos que fiquem bem. Eu tenho para o segmento educacional uma notícia triste para quem não teve a chance de escutar, que um grande ativista pela educação, Gilberto Dimenstein, faleceu hoje de manhã e vai deixar um buraco imenso em todos aqueles que, no mundo dos que lutam por educação de qualidade. Aproveito para desejar meus pêsames para a família e dizer que era um grande amigo e muito querido. Ok, Cláudia, obrigado a todos. E na segunda-feira a gente retoma a gente vai fazer um web seminar
com esse nosso colega lá de Michigan, e espero que todo mundo possa comparecer. Um abraço, boa noite a todos, boa noite, Cláudia. Boa noite, um prazer falar com você.